tira todo o nervosismo. Senhor amado, traz a calma que o seu filho necessita nessa hora. Senhor, visita cada um que está aqui, Senhor, cada coração. Senhor, nós possamos nessa hora, Senhor, estar, Pai, percebidos, Pai, para a sua presença, para a tua palavra, para tudo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas nessa noite, através da sua palavra que é viva, Senhor, que traz vida, que traz cura, que liberta, que restaura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Estejam atentos, irmãos. Agora, senta aí, fica quietinho, presta atenção, que o Senhor vai falar conosco. Glória a Deus. Sai uma igreja para falar do Senhor. Amém. Amém. Vou confessar, irmão, estou nervoso. Glória a Deus. É como o Estênio falou. Aí é que é bom. É aquele frio na barriga. Faz muito tempo que eu não prego, estou desacostumado. Mas vamos lá, está na mão de Deus, né? Aleluia. Quem conduz é o Espírito Santo, né? É verdade. Glória a Deus. Antes de pedir para os irmãos abrir a palavra, eu quero complementar aqui, através da pregação da pastora Nubia, que ela trouxe também no domingo. Vai ser uma leitura rápida aqui, antes do início da palavra. Está ali em Gênesis 3, se vocês não puderem abrir. Gênesis 3. Que vai ser um tema, através dessa palavra, mas o tema é outro, mas é uma simbologia desse tema. Amém? Amém. A palavra diz assim, Gênesis 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Através desta palavra, e o tema que eu quero trazer nesta noite, que voz temos ouvido? É o tema que eu quero trazer nesta noite. Será que temos dado ouvido à voz do Espírito Santo? Será que temos dado mais ouvido àquilo que o mundo tem falado, tem oferecido? Então, através desse tema, eu quero que os irmãos abram agora ali em João capítulo 10, onde fala do nosso bom pastor, que é referente ao tema desta noite, desta palavra. João capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vou adiantando aqui. A palavra diz, Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Nesta palavra aqui, irmão, eu quero dizer assim, que nessa introdução, nesta passagem bíblica, Jesus está afirmando para nós que Ele é o nosso bom pastor, e Ele nos explica o significado desta palavra para a nossa vida e para a vida de cada um dos seus discípulos. E nesses textos aqui nós encontraremos três personagens que se referem nesse João capítulo 10. Iremos ver o bom pastor, iremos ouvir sobre o mercenário, iremos também ouvir sobre as ovelhas. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta-se como o bom pastor e dá suas características para as suas ovelhas. Mais uma vez vou ler aqui João 10, do 1 até o 11, para que os irmãos entendam. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém,
que entrava pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não nos ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Acabamos de ouvir a canção aqui, o segundo louvor, que Jesus deu a sua vida por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós. E nesse texto de João 10, 1 a 11, Jesus está falando aqui que Ele nos dá a sua vida pelas ovelhas. Isso significa o seu amor extremo para conosco. Jesus deu a sua vida por nós. Aonde está ali a referência em João 3,16, que é muito conhecido da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Amém? Amém. Em Isaías 49, no versículo 16, parte A, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Glória. Eu garanto que vai ser bem rapidinho a pregação, porque não é fácil, estou tremendo aqui. Amém. Isaías 49, versículo 16, só a parte A. Diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele tem na palma de suas mãos os nossos nomes. Somos ovelhas de seu pasto. Ele tem gravado os nossos nomes, somos dele, ele nos escolheu. Assim como também em João 15, no versículo 16, parte A, nos diz assim: não vos escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então o Senhor escolheu a mim, escolheu a cada um para fazer parte deste rebanho, para ter o nosso Senhor como nosso bom pastor, o nosso condutor nas nossas vidas diárias, em todo o tempo. Amém? E Ele conhece intimamente cada um de suas ovelhas. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele é conhecido pelas suas ovelhas, ou seja, Ele se revela a cada um de nós. Este nível de conhecimento é tão profundo quanto o próprio Pai conhece a Jesus, o seu Filho, como Jesus também conhece o seu próprio Pai, como está escrito ali também no verso 14 e 15 de João, capítulo 10, que diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Segundo passo que nós iremos ver aqui, Jesus apresenta o mercenário e as suas características. No mesmo livro de João, no versículo 12 e 13, a palavra nos diz assim: o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Essa palavra aqui Jesus está nos dizendo que naquele tempo, nas sinagogas, era tudo cheio, mas nenhum sacerdote, ninguém conhecia as suas ovelhas.
E hoje, trazendo nos nossos dias atuais, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Como o diácono William acabou de falar, quantas igrejas estão lotadas, quantas igrejas estão cheias, mas será que o pastor conhece cada uma das suas ovelhas? Por que será que as igrejas estão tão cheias? Por que as pessoas estão indo até essas igrejas? Nada contra as igrejas, não quero que escandalizeis, mas a palavra nos diz que temos que servir a um Deus, porque ou se servimos o outro, odiaremos um, ou se nós adorar outro será, a palavra nos diz assim, né? Então, irmão, temos que ter muito cuidado com quem estamos ouvindo, qual voz nós estamos ouvindo. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia as igrejas, por aí, como o diácono falou, estão lotadas, mas está faltando a coletividade, está faltando a comunhão. Ninguém está se preocupando um com o outro. E eu quero trazer através desse tema, ali em Ezequiel, capítulo 34, também, no versículo 1 ao 6. Vou já adiantando aqui, Ezequiel capítulo 34, do versículo 1 ao 6, que fala sobre a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Aqui Jesus está falando que os pastores estão cuidando de si próprios, têm se esquecido de suas ovelhas. Aqui ele ainda comenta: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. E é o que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Quantos têm se perdido? Quantos têm saído pela porta, têm ouvido vozes de estranhos? Temos que vigiar, porque a palavra também nos diz que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E se bem a pandemia, temos visto quantas pessoas se esfriaram, quantas pessoas saíram da casa do Senhor, quantas pessoas se desanimaram, deixaram de ouvir a voz do bom pastor, para ouvir aquilo que o mundo está apresentando, aquilo que o mundo tem apresentado. Devemos tomar muito cuidado com isso. Aleluia. E também Jeremias 23, no capítulo 1, também nos diz assim, Jeremias 23, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Temos que ter muito cuidado, igreja. Foi como foi naquele tempo do povo de Israel, assim nos nossos tempos atuais temos que ter muito cuidado também. Devemos tomar cuidado com certos tipos de pastores ou profetas que muitas vezes vêm profetizando, dizendo: eis que te digo, e às vezes não é o Senhor, porque o diabo ele profetiza, porque ele conhece a palavra, irmão. Como ali a gente vê em Mateus, que ele confrontou o próprio Jesus com a palavra. Então temos que tomar muito cuidado com certas profecias, com certas pregações. Não estou dizendo aqui certos pastores não são homens de Deus, mas temos que discernir no Espírito aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para que nós não venhamos cair em vozes estranhas, para que nós não venhamos nos alimentar através de fogo estranho, de palavras estranhas. E aqui a palavra nos diz
que o mercenário ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele não é um verdadeiro pastor, no sentido de cuidar, de se importar com as ovelhas. Ele não tem nenhuma identificação com Jesus. Então, nessa situação de perigo, ele abandona as ovelhas, foge e deixa que elas sejam destruídas pelo lobo, ou seja, o diabo, porque ele não se importa. Aí nós temos uma diferença entre o bom pastor e o mercenário. A diferença aqui é o amor pelas ovelhas. O bom pastor, ele ama verdadeiramente as suas ovelhas. Ele deseja cuidar delas. Ele dá a sua vida por elas, como a gente tem lido aqui, como a gente tem cantado no louvor. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por cada um de nós. E aqui, Jesus, em terceiro lugar, Jesus se apresenta às suas ovelhas e revela as suas características. A ovelha conhece a voz do seu pastor, ouvem a sua voz e obedecem. Em João 10, no versículo 27, nos diz ali, João 10, 27, Aleluia. diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então podemos dizer o seguinte, que segundo Jesus as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, que procuram obedecer em tudo, não só no que lhe convém, porque se fazemos só o que nos convém, a gente não somos discípulos. Porque ali em Coríntios, capítulo 6, 12, nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então temos que saber discernir aquilo que convém a nós, aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que é da vontade de Deus, para que nós não venhamos fazer nada que não nos convém. Glória a Deus. Então eu quero deixar uma pergunta aos irmãos para reflexão, não precisa responder. Em nosso dia a dia, será que nós temos ouvido a voz de Jesus? Será que temos ouvido a voz do nosso bom pastor? Se seguirmos o bom pastor, teremos intimidade com Ele, e com Ele desfrutaremos de uma vida abundante e segura. E em Salmos 23 fala dos benefícios experimentados por aquele que é ovelha e tem o Senhor como bom pastor. Ali em Salmos 23 vamos ler os benefícios que Jesus nos relata ali, como nós, como ovelha, e como Ele sendo o nosso bom pastor. Primeiro, não faltará descanso e refrigério. Assim diz o Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Segundo, não faltará direção nas nossas vidas. No verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Terceiro, não faltará proteção, porque a palavra nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quarto, não faltará unção, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quinto, não faltará aceitação. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O sexto, não faltará a presença eterna de Deus, que diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses são os benefícios que nós temos como ovelha diante do nosso Senhor, Ele sendo o nosso bom pastor. Vamos ter proteção, vamos ter a presença do nosso Deus, não faltará unção, não faltará o refrigério, não faltará o descanso, não faltará a direção no nosso caminho. Então, para a conclusão aqui, para encerrar, se a ovelha de Jesus, ser ovelha de Jesus é fazer parte do seu rebanho, é segui-lo e obedecê-lo. Se Ele é o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, então nada nos faltará. Podemos descansar nesta verdade, tão claramente revelada ali em Romanos 8, no versículo 32. Glória a Deus.
Romanos 8, 32, nos diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas essas coisas? Glória a Deus. Então, irmão, nós temos essa segurança no nosso bom pastor, nós temos essa proteção. Ele se entregou por nós, Ele nos escolheu a dedo, Ele nos nomeou, Ele nos chamou para o seu reino. Então vamos ter cuidado. É uma mensagem de alerta. Vamos ter cuidado. Hoje em dia, o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então vamos ter cuidado, vigiar, para que não venhamos cair em vozes contrárias, mas que nós venhamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia. Amém? E assim quero agradecer a oportunidade. É uma palavra rápida, mas Deus abençoe a todos. Que os irmãos tenham recebido essa palavra em seu coração.